O Internacional ficou no empate com a equipe do Corinthians pelo placar de 2-2, com um gol de Gustavo Maia no finalzinho que salvou o que seria uma derrota no Beira-Rio e quase que o jovem atacante não esteve relacionado. Somente hoje pela manhã, uma ligação de Paulo Brax para Diego Aguirre colocou o herói da tarde na partida. Além disso, tem a dúvida de quem fez o primeiro gol do Internacional, Lindoso ou Edenilson, e isso foi esclarecido na súmula do árbitro Bruno Arleu de Araújo. O torcedor que invadiu o campo também foi identificado nesta súmula, e Diego Aguirre faz uma projeção de vitória, necessidade de vitória contra o São Paulo no próximo fim de semana. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo 24 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desse domingo, porque eu tenho algumas coisas a tratar, em especial sobre o empate do Internacional com a equipe do Corinthians pelo placar de 2-2. O empate onde o Inter saiu na frente daquele gol meio maluco, foi do Lindoso, foi do Edenilson, houve uma confusão, o árbitro no momento deu o gol para o Lindoso, o Edenilson saiu comemorando, mas agora na súmula oficial que está no site da CBF não há mais dúvida. O gol ele foi de fato para Rodrigo Lindoso. O gol marcado ainda no primeiro tempo e que deu essa vantagem para a equipe do Internacional. Bom, na primeira etapa o Corinthians já começou a crescer na partida, começou a criar mais que o Internacional, Renato Augusto entrando no jogo, Juliano entrando no jogo, mas o Inter conseguiu se segurar na primeira etapa. No segundo tempo, o Inter começa muito bem. Tem uma bola na trave do Yuri Alberto numa baita jogada do centroavante, onde ele ganha do Raul Augusto e de perna esquerda fuzila o Cássio e a bola explode na trave direita do goleiro corintiano. E aí o Corinthians cresce no jogo. E em dois lances de jogadores que individualmente são diferenciados, o Corinthians chegou à virada. Primeiro, na jogada do GP, o Gabriel Pereira, que pegou a bola pelo lado esquerdo, pelo lado direito, foi driblando e achou um belo passe para o Juliano. O Juliano driblou o Marcelo Lomba e empatou a partida. Na sequência, quem desequilibrou foi o Roger Guedes, que entrou na área do Internacional a dribles, e aí o Johnny teve uma falha. O Johnny deu um bote errado. Acabou cometendo o pênalti que o Fábio Santos acabou marcando o gol da virada 2-1 para a equipe do Corinthians. E o Inter teve poder de reagir. Pressionou e no final, no último lance, um passe que foi dado pelo Cuesta para o Gustavo Maia. O Gustavo Maia limpa para o meio e acerta um chutaço da intermediária, encobrindo o Cássio e dando o empate no apagar das luzes para o Internacional. Se o Inter havia sofrido o gol de empate contra o Red Bull Bragantino nos acréscimos, dessa vez conseguiu o gol de empate nos acréscimos e isso até foi valorizado pelo técnico Diego Aguirre na entrevista coletiva. Eu já quero trazer alguns detalhes de bastidores em relação a essa partida, em especial sobre a escalação do Gustavo Maia, mas antes eu trago outros pontos importantes também da súmula do jogo, tá? E um deles é a expulsão do Patrick. Após o jogo teve uma confusão, melhor, no final do jogo teve uma confusão entre jogadores do Internacional e jogadores do Corinthians. E o relato da arbitragem eu vou colocar aqui, de o que aconteceu para a expulsão do Patrick e também do Xavier, volante do Corinthians. Ele disse: aos 49 do segundo tempo expulsei direto o atleta número 39, Xavier, após a marcação de uma falta contra sua equipe, durante um princípio de confronto coletivo, ele ter empurrado o peito do atleta Tyson. Também expulsei o número 88, Patrick, do Internacional, que empurra com força excessiva o rosto do atleta número 34, Raul Gustavo. Depois das expulsões, eles seguiram se ofendendo mutuamente. Então foi isso, o Patrick foi expulso porque ele deu um empurrão no rosto do Raul Augusto, de acordo com a arbitragem. E o Xavier foi expulso porque deu um empurrão no Tyson, naquele princípio de confusão ali. O Patrick é desfalque certo para a partida do próximo domingo contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Um outro ponto, e o último que eu destaco aqui da súmula do Bruno Arleu de Araújo, foi a invasão de campo, que aconteceu ali por volta dos 45 minutos do segundo tempo. O Internacional não corre risco de ser punido por essa invasão, e esse é um ponto importante. Por quê? Porque a segurança do estádio agiu,
prendeu o torcedor, encaminhou o torcedor para a delegacia, inclusive o identificando. Agora ele vai ser processado, provavelmente ele vai ser condenado a serviços sociais, não vai poder assistir jogos nos estádios por um bom tempo. E aí aqui o relato do árbitro da partida sobre o torcedor que invadiu o campo. Ele inclusive identifica o torcedor, que é o Raul dos Santos Pereira Júnior. Vou só colocar um risquinho ali no RG do cara para não divulgar, mas tá lá na súmula da CBF, é um documento público. O cara que invadiu o campo para se aparecer foi identificado, então o Internacional felizmente não corre nenhum risco de perder mando de campo por causa desse torcedor. O próximo ponto que eu trago aqui é o bastidor da escalação de Gustavo Maia no banco de reservas. Por quê? Ontem, quando o Inter divulgou a lista de relacionados, e o Matheus Dávila trouxe isso aqui durante o Diário do Inter KTO de ontem, o Gustavo Maia estava fora, porque ele tinha problemas pessoais para resolver na Europa. Uma audiência judicial que ele precisava resolver na Europa. Então, ele precisava prestar esse depoimento e ele teria que viajar para a Espanha no dia de hoje. O voo dele estava marcado para amanhã. Para amanhã de hoje, no caso, para amanhã de domingo. Bom, acontece que o Gustavo Maia, ele tem 19 anos, e ele não tomou ainda a segunda dose da vacina aqui no Brasil, porque não chegou a segunda dose para as pessoas de 19 anos, enfim. Mas ele não tomou a segunda dose. Como ele não tomou a segunda dose, ele não está imune ainda, ele não pode entrar de volta na Europa. E aí só foi conhecida essa situação pelo staff do jogador hoje. Então hoje o jogador ligou para o Paulo Brax: olha, Brax, não me deixaram embarcar, eu não tive a segunda dose, resolvi o meu problema lá na Europa, enfim, mediante as justificativas legais, não vou precisar ir para lá e estou à disposição. E aí o Aguirre explicou que o Brax, imediatamente, hoje de manhã, ligou para o Aguirre: Aguirre, o Gustavo Maia está à disposição, o que a gente faz? E aí o Aguirre: olha, coloca o Gustavo Maia na relação, manda ele concentrar, que vamos precisar dele. O Aguirre coloca o Gustavo Maia no segundo tempo e o Gustavo Maia acha aquele chute maravilhoso no apagar das luzes para dar o empate ao Internacional. Coincidência, sorte, mas o Internacional teve a competência também de rapidamente relacionar o Gustavo Maia para o jogo, que estava querendo jogar. Ele entra e faz a diferença, dando esse ponto importante para o Internacional dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. É claro que não é uma vitória, mas o Aguirre ele celebrou o ponto conquistado pela circunstância do jogo. Se ele lamentou muito ter sofrido o empate contra o Bragantino por ter sido no apagar das luzes, o empate de hoje ele não celebrou, mas ele mostrou um ânimo de reação da equipe, segundo o técnico uruguaio, que foi bastante interessante. Senhores, para fechar, vamos falar de KTO, porque eu coloquei na sexta-feira a múltipla que eu havia feito para os jogos de sábado e não acertei nada, é impressionante. Tiger Junk, inimigo do Green. O único que eu acertei foi o empate de Juventude e Ceará. Apostei no Flamengo, o Fluminense ganhou. Apostei no Atlético Paranaense, o Fortaleza ganhou. Apostei no empate América e Santos e o América Mineiro ganhou. Bom, agora eu foquei minhas atenções no jogo do Inter e Corinthians. E eu apostei, tá lá no debate da dupla, apostei no 0-0. Acabou não dando certo, o 0-0 foi 2-2. Mas eu havia cercado colocando empate ou vitória do Inter, aí eu apostei 10 pila ali, voltou 8, a odd estava 1,85. Consegui recuperar um pouco da grana que eu tinha perdido. Mas você pode apostar também, te registra lá na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Amanhã tem mais conteúdo aqui da Dupla. Beijo!